Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil. Você é uma brasileira que faz? Um brasileiro que faz? Aquele que nunca desiste dos seus sonhos? Vem comigo, eu sou o Elvis César e o programa Brasil que faz de hoje tem a honra de receber um ícone do empreendedorismo nacional, um moço que saiu de um triciclo para montar a maior transportadora do Brasil, Urubatã Elô. Que bom tê-lo aqui, amigo! Bom dia, amigo Elvis. Satisfação poder estar aqui hoje com você, com todos os seus telespectadores, um programa que tem ganho audiência dia a dia. É uma satisfação poder estar aqui trocando experiências consigo, meu amigo. A satisfação é toda nossa. O Brasil gostaria de vê-lo aqui. E falo mais, competência, empreendedorismo, sucesso, líder do mercado. Como conseguiu tudo isso? Esses adjetivos que você está me dignificando, eu quero te dizer, Elvis, eles são inerentes de todo o empreendedor do Brasil. O brasileiro, ele é um empreendedor pela própria natureza. Nós temos uma economia muito jovem. É verdade. Os grandes empreendimentos que surgiram de forma muito humilde. Portanto, não há um mérito específico de ter saído de um empreendimento simples, de um empreendimento humilde, e ter construído efetivamente uma boa companhia, uma companhia séria, uma companhia que hoje dignifica o país. Mas eu quero te dizer o seguinte, o país é um país de grandes oportunidades, o Brasil é um país de grandes oportunidades. Uau! E que oferece oportunidade para todos. Vamos para cima, galera! Conta rapidinho, como foi o início, como que foi tudo isso? Já se vão lá quase 5 décadas, né? 50 anos? Já se vão quase 5 décadas. Eu comecei muito jovem, com 22 anos. Eu tinha acabado de sair de uma empresa de transporte de malote naquela época e naquela ocasião, Elvis. As empresas de malote no Brasil eram privadas, o transporte de correspondência, ele não era um monopólio postal e existiam muitas empresas privadas que faziam esses transportes. Aí, ao longo do período, os Correios criou o monopólio e os Correios foram caçando essas empresas privadas que faziam esse serviço. A empresa que eu trabalhava numa empresa chamada Transaéreo. Trabalhei também no Aerorápido, que era uma empresa de malote, trabalhei no Transaéreo, e quando o Transaéreo foi caçado pelos Correios e não pôde mais fazer as suas operações, eu já tinha um certo conhecimento do pessoal da indústria cinematográfica. E o senhor entregava latas de vídeo com um triciclo? Aí o que acontece? Aí eu já tinha um conhecimento com o pessoal da indústria cinematográfica, e aí eles me pagavam 2 dinheiros da época, 1972, eles me pagavam 2 dinheiros da época. Nascer. 1972, eles me pagavam 2 dinheiros da época. A indústria cinematográfica brasileira, naquela ocasião, ela se situava ali ao longo de onde hoje é a Cracolândia, Rua Vitória, Rua Santa Efigênia. Então era uma área nobre. Aquilo era uma área povoada por empresas cinematográficas. Você tinha ali Roma Filmes, Polifilmes, Roma Filmes, Paris Filmes, Screen James Viagra. Você tinha uma grande quantidade de empresas cinematográficas e nós vivíamos naquela ocasião o auge do cinema brasileiro. E você tinha a Imbra Filmes, que era uma empresa estatal que regulava esse mercado. E os filmes naquela época não eram como hoje, eles não eram digitais, eram em rolo de filme. E cada rolo de filmes pesava 25 quilos. E as indústrias cinematográficas daquela região me entregavam o filme e me pagavam 2 dinheiros da época para que eu pudesse despachar esses filmes nas companhias de ônibus, já que a rodoviária era naquela região. E a responsabilidade do seu serviço era imensa, que não tinha backup, se perdesse, extraviasse, acabava a programação. Essa responsabilidade naquela época ela era terceirizada, porque era terceirizada para a empresa de ônibus. A empresa de ônibus que se incumbia de fazer o transporte até a cidade de destino, e na cidade de destino alguém do cinema ou da distribuidora local de filmes
ia na rodoviária, retirava os filmes e levava para o cinema. Quando deu certo ali, prosperou, comprou o segundo triciclo? Conta mais. Aí deixa eu te falar, tinha dia que nós levávamos para a rodoviária 400, 500 quilos de filme. Cada lata de filme pesava 25 quilos. Uau. E isso ia para o Brasil inteiro. Era para o Brasil todo. Muito bem. Essa coisa foi desenvolvendo. 2 dinheiros da época para cada lata de filme. Isso foi se desenvolvendo. E aí nós compramos o segundo triciclo. E aí veio o meu amigo Petri, que Vossa Mercê bem conhece. Veio o meu amigo Petri. Em determinado momento, Elvis, aí eu percebi que nós já estávamos mandando 600 quilos todos os dias de filmes. Uau. Pelo Expresso Brasileiro, pela Aviação Cometa, pela Única Transportes. 30 latas de filme. Todos os dias ia para o Rio de Janeiro 600 quilos de filme, 500 quilos de filme. E aí eu decidi comprar uma Kombi. Aí eu comprei uma Kombi e aí eu mesmo comecei a fazer esse transporte no eixo São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. Levava os filmes para o Rio de Janeiro, entregava esses filmes que normalmente ficavam ali no entorno da Cinelândia do Rio de Janeiro, subia a Tijuca, Rua Conde do Bonfim, 1313, estúdios da Herbert Richards. Pegava os filmes que tinham sido dublados pelos estúdios da Herbert Richards e trazia para São Paulo. E assim nasceu uma empresa naquela ocasião. Ou seja, até então, tinha frete de ida e frete de volta. Mas até então, Elvis, não tinha personalidade jurídica. Informal. Era um carreteiro de uma Kombi que fazia esse serviço. Mas aí essa coisa precisava se organizar. E aí criou-se a personalidade jurídica e eu criei então uma empresa chamada Transfilme. Que ano foi esse? Isso, 1973. De 1972. Já era um grande arquiteto do empreendedorismo. César, de 1972 a 1973, uma atividade informal. Em 1973, a Transfilme passou a ter vida jurídica própria. E aí nós iniciamos então um trabalho de ampliação dos negócios. De que maneira? Abrimos uma pequena filialzinha no Rio de Janeiro, me lembro até hoje, ali no Estácio, no centro da cidade do Rio de Janeiro, muito próximo ali do presídio Frei Caneca. Era uma lojinha pequena, diminuta, onde eu dividia o telefone com o barbeiro do lado. Aqui em São Paulo, dividia o telefone com a barbearia. Do lado. E aqui em São Paulo, fruto de um aval que um tio me deu, eu aluguei uma lojinha na rua Marquês de Itu, 88, loja 3, quase esquina da Praça da República. Interessante. O que marca a gente não esquece, E aí é o seguinte, os 2 triciclos trabalhando, a Kombi também trabalhando de dia, fazendo coleta, à noite fazendo viagem para o Rio, indo e voltando, e as coisas começaram a prosperar. Iniciou com uma bicicleta, foi crescendo, prosperando, comprando, montou a maior transportadora do país. 1976, Sérgio. Quando eu nasci. 1976. Quais são hoje os fatores prioritários para trabalhar no ramo do transporte de logística? César, em 1976, comemorando o seu nascimento, eu saí da Transfilme, porque a Transfilme de 73 a 76 foi uma empresa que chegou a criar até uma certa musculatura. Eu tinha, então, 26 anos, eu já tinha adquirido também 2 sócios para aquele empreendimento Transfilme, que nasceu de forma informal. Em 1973 se formalizou e em 1976 já tinha uma certa musculatura. Eu saí da Transfilme, convidei o Petri. Falou assim, vamos montar uma outra empresa. Vamos montar uma outra empresa. E aí surge a maior do mercado. Aí surge uma outra ideia. Uma outra ideia. Fruto daquele romance da Agatha Christie, que tinha Oriente Express, que era uma história bem policial, misturada com romance. Sim. Daquele trem que corta da Europa e corta todo o Oriente.
Oriente Express, eu gostava desse nome, esse nome me encantava, mas eu não queria fazer Oriente Express. Você ia ser brasileira. Então aí eu criei o seguinte, a nossa empresa vai se chamar Brasil Express. Uau. E na hora de registrar esse nome na junta comercial, esse nome não pôde ser registrado. Já tinha uma reserva. Já tinha uma reserva desse nome. Aí eu juntei os dois nomes, fiz aí uma correlação entre os dois nomes. E então, em 1976, eu comecei a trabalhar o plano da Braspress. Em 23 de março de 1977, a Braspress foi registrada e no dia 1º de julho, a Braspress começou a operar fruto do seguinte investimento: uma Kombi, um caminhão F350 e 2 linhas telefônicas. Quando se deu aquela revolução industrial em São Paulo, no Sudeste, foi aí que a Braspress engatou e falou, já teve visão e falou, não, esse mercado vai ser nosso. Elvis não tinha visão estratégica, tinha uma vontade incomensurável de trabalhar 24 horas por dia. Já não fazia rio, já não carregava lata de vídeo. Aí começamos a diversificar. Começaram a carregar no início o quê? Aí começamos a diversificar peças de trator, rolamentos, autopeças, livros didáticos. Uau. Ou seja, nós fomos começando a criar um volume maior, um espectro maior no nosso mercado de atuação. E isso foi trazendo musculatura para os nossos negócios. É um triatlo empresarial. Uau! Por que é um triatlo empresarial? Porque de 77 até agora nós passamos por 5 moedas diferentes, 3 planos econômicos, superamos crises políticas, e o país foi crescendo. A alternância da ditadura para a democracia. Crises políticas, né? Todo esse contexto, a construção de uma moeda sólida passou por isso, as crises uma atrás da outra. Não tenha dúvida. Em 94 nós tivemos a consolidação da moeda nacional com a criação do real, do plano real, foi em 1994. E isso trouxe ao Brasil um desenvolvimento e um avanço muito grande. Por quê? Porque a partir de 1994 o que passou a valer mesmo é o trabalho. Qual a vacina para enfrentar a crise? E realizar. Você não tem outra alternativa. A palavra crise, se você tirar o S dela, ela vira CRI. E você passa a criar as coisas, você passa a fazer com que as coisas possam efetivamente se produzir. Basta que você tenha foco permanente. Foco. Mestre Elvis, deixa eu te dizer o seguinte, a vida de empreendedor é uma vida, não é só de empreendedor, a vida do artista, a vida do empreendedor, a vida do profissional liberal é uma vida de renúncias. A vida de quem quer ter sucesso. De quem quer fazer a coisa bem feita, tem que manter foco naquilo permanentemente. Hoje vocês empregam quantas pessoas? 9.000 colaboradores diretos, mais 2.000 indiretos, uma operação de 2.500 caminhões próprios no Brasil inteiro, 2.500 caminhões próprios. Mais 800 terceirizados, 106 centros de distribuição distribuídos no Brasil inteiro. 3.300. O que significa faróis de marketing? Esse é um negócio interessante. Já com a empresa com um certo porte, década de 90, eu estava nos Estados Unidos com a família de férias. Eu estava saindo do hotel para ir para o aeroporto para retornar ao Brasil. Para um ônibus articulado em frente ao hotel onde eu estava. E desce passageiro, e desce passageiro, e desce passageiro. Falei, que interessante, né, esse ônibus. Para andar nessa cidade, ele deve ser um bom motorista. Deixa eu ver quem é o motorista. Era uma motorista mulher. Mulher? Ônibus gigante. Gigante. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. No Brasil... Motorista, o trabalho de motorista era exclusivo, trabalho década de 90, exclusivo era homem, exclusividade masculina. Muito bem, eu falei, meu Deus do céu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar motorista mulher da nossa empresa
E com isso eu vou acender faróis de marketing na nossa direção, para que nós possamos começarmos a sermos notados também pela sociedade brasileira. Que sacada sensacional! César, atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos, Elvis. Nós atiramos no que vimos e acertamos no que não vimos. Foi, de fato, uma bela sacada de marketing. Começamos a contratar motorista mulher, mas a partir de um determinado momento, nós começamos a observar a competência da mulher no comando como tripulante. Olha isso que está sendo falado nesse programa, a competência das mulheres no volante. Fala mais. Bom, mais aptas à capacitação, mais aptas a um treinamento. Prudência. Aí nós começamos a perceber... Menos batidas. Nós começamos a perceber o seguinte... Seguro mais barato. Começamos a perceber o seguinte, pastilha de freio dura mais. A higienização do equipamento, melhor. Mais apta ao treinamento. Olha, vamos fazer um treinamento. Só ganhou. Dona Mariazinha, vamos fazer um treinamento de direção defensiva ou de direção econômica? No dia seguinte, passando no pátio, senhor Ubatã, e o treinamento? Quando é que nós vamos fazer? Senhor Ubatã, e o treinamento? Quando é que nós vamos fazer? Ô, Joãozinho, vamos fazer um treinamento de direção defensiva e de direção econômica? Para quê? Imagina, eu já sou habilitado há 25 anos, eu não preciso disso, eu dirijo muito bem. Elvis. Uma coisa de homem mesmo. Elvis, você sabe o que aconteceu? Fala. Melhorou o nível dos motoristas homens, porque começaram a perceber a concorrência. A concorrência começou a subir e foi subindo o nível, E hoje nós temos tripulantes, nós não temos apenas motoristas. Por quê? Depois desse programa, nunca mais o diálogo em casa será o mesmo. Continua! Começou a subir o nível e hoje nós não temos mais motoristas, nós temos tripulação de frota. A frota brasileira hoje traz no seu conteúdo uma tecnologia embarcada muito forte. Além da tecnologia embarcada nos próprios caminhões, você tem a tecnologia embarcada da empresa. Nós temos rastreadores, nós temos iscas, nós temos computador de bordo, nós temos uma série... Não é à toa que é a líder do mercado. Nós temos um complexo tecnológico embarcado. Tudo isso que ajuda. Nesse momento da pandemia que nós estamos vivendo, o e-commerce revolucionou o sistema de logística no nosso país? Eu não tenho dúvida, o e-commerce tomou uma dimensão absurda. Notadamente no início agora, com a eclosão da pandemia, houve um crescimento muito grande do e-commerce, mas isso não significa dizer que nós não teremos mais lojas físicas. Ao contrário, nós teremos lojas físicas, continuarão existindo lojas físicas e o e-commerce continuará também crescendo dentro de uma certa proporcionalidade. Como permanecer com um voo de cruzeiro no seu negócio? Você mantendo o foco no negócio, você mantendo permanente o foco no negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho 71 anos, Uau. Trabalho todos os dias, atravesso a cidade, moro aqui na nossa região, que você foi nosso prefeito, eu fui seu munícipe, trabalho aqui, moro aqui e trabalho em Guarulhos. Eu vou todos os dias para a minha empresa, eu vou todas as semanas visitando uma ou outra filial, um ou outro centro de distribuição da nossa empresa. A mesma coisa acontece isso com os nossos diretores. Nós temos uma governança corporativa dentro do nosso negócio, muito interessante, muito bom, sem viajar na maionese, uma coisa pragmática, objetiva, clara, transparente. E sempre também nossos diretores são... Um plano de trabalho bem definido. Um plano de trabalho bem definido e estamos permanentemente atentos ao nosso negócio. Com uma concorrência forte como a que nós temos, ela não é vil, ela é uma concorrência forte, ela é uma concorrência robusta, que nos motiva e nos faz com que a gente pense o nosso negócio 24 horas por dia. E todos os dias nós fazemos o nosso renascimento. Porque todos os dias nós mudamos processos
Processos que até ontem foram eficazes, hoje não são mais. Podem ser que não sejam mais. Hoje não são mais. E alteração, ou seja, melhoria contínua. O meu método de gestão, eu criei justamente em cima do PCDA. Ou seja, que foi a melhoria contínua. Ver, julgar, agir, rever e celebrar. Em todos os dias melhorando o processo e atividades. E nada é tão bom que não possa ser melhorado. Uau! Né? Nada não é Nenhum tão bom. time Nada, é tão bom que não possa ser ficar melhor. E nada é tão ruim que também não possa ser piorado. Grava essa para você. Então... Olha, as coisas são bem assim. Eu gosto muito de falar disso. Saiu de um triciclo para montar a maior transportadora do Brasil. Quem te inspirou? Eu tenho muitas inspirações, mas a principal inspiração que eu tenho é a fé que eu tenho. Uau! A fé que eu tenho. Deixa eu te dizer o seguinte, nós temos um mantra na nossa empresa que é construído por 3 colunas. Fé, muita fé. Fé em Jesus, amém. Fé em Deus. Glória a Deus. Né? O segundo mantra é o trabalho. Depois da fé é o trabalho. E o terceiro mantra é a família. Se você tem fé e se você tem trabalho, a sua família está extremamente protegida. Portanto, sobre essas 3 colunas é o mantra que nos impulsiona. Então, o meu maior ídolo, efetivamente, é a fé que eu tenho, é Deus que nós trazemos com a gente. E é isso que faz com que você possa se harmonizar bem com as pessoas. Urubatã, conta para o Brasil, qual o seu propósito de vida? Empreender. Empreender, eu acho que é o seguinte... Gerar empregos. Gerar exemplo. Gerar exemplo. Formar pessoas. Gerar exemplo, deixar um legado de trabalho, deixar um legado de empreendedorismo, deixar um legado de coisas feitas de forma certa, de forma racional e, acima de tudo, honrar o país em que você nasceu. Com dificuldade, sem dificuldade. Vamos pra cima, galera! Mas eu quero te dizer o seguinte, certa vez, eu estava andando com um amigo, eram mais ou menos 11h30, numa rua de Frankfurt. E a rua estava absolutamente vazia, não tinha nada, não tinha ninguém. E esse amigo, um grande empresário, que tem aí uma grande organização, e ele disse, olha que maravilha, aqui na Alemanha a gente podendo andar essa hora da noite sem ser importunado. Que bom que fosse que a gente vivesse aqui. Eu falei, mas se vivesse aqui, talvez você não teria o empreendimento que você tem. Você tem. Não teria construído um legado que você construiu. Exatamente. Não teria produzido toda essa riqueza, mas não riqueza em dinheiro, riqueza humana, essa transformação que ocorreu. Elvis, deixa eu te dizer, o Brasil é um país carente de infraestrutura, o Brasil é um carente, a indústria brasileira ainda tem um certo atraso em relação à indústria europeia, americana, asiática. Todas essas coisas são oportunidades de negócios. Oportunidade. É um país, então, é um país de oportunidades. Esse é um negócio de oportunidades. E aí continuará sendo, por muitos anos, um país de oportunidades. O inverno chegou e com ele a grande oportunidade de ajudarmos quem mais precisa. Ajude o seu próximo. Roupa boa, a gente doa. Ajude o Fundo Social de Solidariedade da sua cidade. Eu quero agradecer a primeira-dama Vanessa e o prefeito Marcos Utonho, que me deram a honra de ser o padrinho da campanha do agasalho de Santana de Parnaíba. Um grande abraço, muito obrigado. Vamos fazer um jogo rápido aqui? Pois não. Fala para mim um livro. Oriente Express. Uau! Um hobby. Automobilismo e futebol. Automobilismo e futebol. Torce para que time? Santos Futebol Clube. Santos. O maior de todos. O time do rei. O time de todos, o maior de todos. Um empreendedor. Um empreendedor, deixa eu te dizer o seguinte, isso não posso te responder assim na bucha. Okay. Mas eu tenho que te dizer o seguinte,
é muito decantado, por exemplo, os empreendedores americanos falam do fundador do Google, do fundador da Microsoft. São os mais famosos. Da Amazon, esses são os mais famosos, você está compreendendo? Mas eu prezo muito o empreendedor brasileiro. Brasileiro! Os empreendedores brasileiros, você está compreendendo? Isso aí! Às vezes com grandes dificuldades, às vezes num território hostil para os negócios, conseguem se consolidar e se prosperar. Exemplo, por exemplo, como esse do Abílio Diniz, um homem aos 80 e poucos anos, trabalhando, fazendo, realizando. Gerdau, que construiu também uma grande organização. Salim Matar, que foi outro também, que construiu outro grande negócio. Até mais, amigo. Aquele que vende o cafezinho aqui na porta da emissora, até o maior. Todos eles têm um grande brilho para o nosso país. E aí eu te faço uma pergunta. Urubatã Elô, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz para mim são os empreendedores brasileiros, são os empresários brasileiros. A classe empresarial brasileira é o Brasil que faz. Eu costumo dizer o seguinte, chegou o momento da classe empresarial brasileira tomar o poder do país para que a gente possa ser efetivamente um país de empreendedores. Uau! Eu quero agradecer a Deus e a você por essa fantástica entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Elvis César, um homem que deixou um grande legado e está deixando um grande legado na nossa cidade, Santana do Parnaíba. Quem não conhece Santana do Parnaíba precisa conhecer Santana do Parnaíba. Ali, de fato, é um ponto extraordinário que nós temos no estado de São Paulo. Aliás, um legado deixado pelo mestre Elvis César. Este jovem empreendedor é um grande empreendedor do serviço público, da atividade pública, nos deixou um grande legado, grande prefeito da nossa cidade e agora fazendo aqui um belo de um programa. Eu quero te dizer o seguinte, como sempre dizia Machado de Assis. Uau! Ter problemas não é problema. O problema é quando você não sabe como resolver os problemas. Sabendo como você resolve os problemas, você não tem problema. Portanto, basta que você possa ter a iniciativa de resolver todos os problemas que apareçam. Eu estou muito feliz de poder ter estado aqui com você, com essa equipe maravilhosa que aqui está. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer poder estar no seu programa, Elvis. Foi uma lição para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Elvis. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Já já iniciaremos nossa live no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz. Muito obrigado pela ótima audiência. Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu!